O ator Caio Junqueira, de 42 anos, morreu hoje, às 5h55 da manhã, no Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro. Infelizmente, ele não resistiu aos ferimentos provocados pelo acidente de carro que sofreu no último dia 16, no aterro do Flamengo. Nós vamos direto ao Rio de Janeiro, onde está a repórter Carla Chaves. Carla, o Caio tinha passado até por 2 cirurgias, né, bem recentemente, e segundo os médicos, tinha dado uma melhora. O que aconteceu? Qual foi a causa da morte? Já se sabe? Exatamente, os médicos inclusive chegaram a comemorar, eles estavam otimistas porque ele realmente apresentou esta melhora, mas infelizmente de ontem para hoje ele acabou sofrendo uma parada cardiorrespiratória e não resistiu. Ele lutava desde o último dia 16, depois que sofreu um acidente gravíssimo no aterro do Flamengo na zona sul do Rio. Desde o início o quadro dele era muito complicado, passou por várias cirurgias, o corpo inclusive deve ser enviado para o ML por ele ter tido muitas fraturas, muitos traumatismos durante este acidente. Mais tarde, a família deve divulgar o local do velório e do enterro do ator de apenas 42 anos. Voltamos à redação do Fala Brasil. Carla, nós continuamos com você. O fato é que ninguém esperava, como a Roberta disse, que a morte fosse acontecer. As notícias mais recentes sobre a saúde dele é que ele continuava internado em estado grave, teria feito 2 cirurgias e essa é a imagem do acidente. O carro dele é aquele da direita, o carro branco. Ele está muito em alta velocidade, acima do limite permitido no aterro do Flamengo. Aí ele cruza todas as pistas, sobe o canteiro e bate. O carro ficou num estado muito complicado, ele ficou preso às ferragens, foi retirado, imobilizado e levado para o Hospital Miguel Couto, no Rio de Janeiro, na Zona Sul, que é o hospital para onde são levados os casos mais graves de urgência no Rio de Janeiro, por estar bem centralizado ali. Inclusive, é uma curva difícil, né, de se fazer. Quem mora por ali diz que realmente sempre passa por algum tipo de problema, por isso que é importante reduzir a velocidade nesse momento, né? Mas, infelizmente, ele estava em alta velocidade, estava sozinho, né? Exatamente, Roberta. O aterro do Flamengo é uma região que não tem semáforos, então muita gente até caminho para o aeroporto. Muita gente acaba acelerando para poder chegar mais rápido. A gente não sabe para onde ele estava indo, se era o aeroporto mesmo. Infelizmente, o ator jovem, 42 anos, fez participações importantes em filmes como Tropa de Elite, em várias novelas da Record. Era um talento promissor, ainda com muita carreira pela frente. Sempre que a gente fala da perda de um jovem, né, 42 anos, hoje em dia muito jovem, é muito difícil. Principalmente um ator que participou de grandes emissoras, de grandes novelas, era um ator querido. Sem dúvida alguma. A gente, inclusive, continua, né, com a Carla Chaves, que está no Rio de Janeiro. E até, Carla, a gente queria saber se os amigos, né, os atores, colegas de profissão, já se pronunciaram. Alguém, inclusive, já chegou a ir até o Hospital Miguel Couto? Na verdade, apesar da morte ter sido por volta de 5h50, 6 horas da manhã, a notícia só foi divulgada agora pelos familiares, acabou pegando todo mundo de surpresa. Com certeza, daqui a pouco, muitos amigos, até porque todos estavam nessa torcida pela recuperação do Caio, né, devem se dirigir tanto para a casa dos familiares quanto também para o próprio Miguel Couto, onde havia essa luta, essa batalha que ele estava travando já há alguns dias. Mas, como eu disse, notícia que pegou a todos de surpresa, porque estavam contando com uma recuperação. A última cirurgia que ele passou foi na mão e a mãe dele chegou a comentar que ele estava reagindo muito bem. O otimismo tinha aumentado e, infelizmente, de ontem para hoje o quadro se complicou muito e ele acabou não resistindo. A gente estava comentando, a Roberta perguntou dos amigos dele. Tinha muitos amigos, né, muitos atores. E como ele perdeu muito sangue, ele teve que passar por diversas transfusões, recebeu diversas bolsas de sangue. E aí estava sendo feita uma campanha na internet, né, Carla, pedindo doação de sangue. Esse, de novo, a gente mostra a todo momento a imagem do carro. Ainda não se sabe por que ele estava numa velocidade acima. Você vê que os carros ao lado estavam, se não me engano, no aterro do Flamengo, o máximo é 90 por hora. Queria até confirmar isso. Ele parecia estar acima da velocidade. Exatamente. E aí ele teve uma hemorragia, não é, Carla? Por conta dos traumas, que foram diversos, né? Exatamente, e isso foi o que complicou mais a situação do ator, controlar esta hemorragia antes mesmo de conseguir fazer qualquer tipo de cirurgia, estabilizar o ator para que essas outras cirurgias pudessem ser feitas até em relação aos outros traumas. E confirmando exatamente no aterro do Flamengo, a velocidade é de 90 km por hora, não tem sinal, não tem faixa de pedestre ali no local, então nas curvas é realmente importante que o motorista reduza a velocidade, porque algumas curvas são bem fechadas e aí, como a gente consegue ver nas imagens do acidente, ele realmente perdeu ali totalmente o controle do carro e acabou batendo muito forte. O carro ficou
praticamente todo destruído e ele passou até um tempo preso nas ferragens até conseguir ser resgatado e encaminhado para o hospital. Como a Carla disse há pouco, né? Infelizmente, o Caio teve uma parada cardiorrespiratória aí agora, às 5h55 da manhã. Apesar da comemoração dos médicos, da melhora do ator, o Caio Junqueira, só para a gente relembrar aqui a você, estreou na televisão aos 9 anos de idade. E na Record TV, ele trabalhou em grandes produções, isso entre 2005 e 2015. Foi destaque, inclusive, em Milagres de Jesus, né? Uma novela de muito destaque aqui na Record, inclusive, também em José do Egito. Ele interpretou o vilão Simeão. No cinema, um dos papéis mais marcantes da carreira do Caio foi o policial Neto em Tropa de Elite, todo mundo deve se lembrar. Curioso? Baixe o Play Plus em playplus.com, na Google Play ou App Store.